Olá, seja muito bem-vinda à aula 3 de aquecimento para a comunidade de emagrecimento feminino. Então, hoje vamos falar sobre o erro que toda mulher ocupada comete ao tentar emagrecer. Vou deixar, inclusive, fixo aqui. Vou esperar, também entrar e vamos compartilhar, que é o mais importante para que o próprio Instagram divulgue essa live para outras mulheres que também são ocupadas, assim como eu, mãe, empreendedora. Então, é muita ocupação e com isso a gente precisa saber quais são as estratégias para emagrecer, que eu vou ensinar hoje aqui para você. Então, deixa eu compartilhar aqui. Compartilhada. O link, para todos lá na lista de transmissão, no grupo também. Agora, quem estiver aqui, compartilha também essa live. Então, seja muito bem-vinda. E vamos falar hoje sobre o erro que toda mulher ocupada comete ao tentar emagrecer. Então, qual estratégia a gente vai utilizar para que você possa destravar o seu emagrecimento? Olha aí, meu marido já entrou. Seja muito bem-vindo. Vamos emagrecer junto comigo. E coloca aí os coraçãozinhos, o fogo. Curte e compartilha. Então, vamos lá. Se você tem uma rotina muito corrida, assim como eu, mãe empreendedora, é uma loucura, o dia a dia, precisamos saber como emagrecer. E esse emagrecimento tem que ser favorável para a nossa rotina. Então, muitas pessoas querem o emagrecimento sendo de uma forma que é um emagrecimento que está muito longe da realidade para a rotina dela. Por isso a importância de individualizar. Colocar esse emagrecimento para que ele seja algo realmente específico para você, que seja fácil de aplicar, que você consiga colocar de fato no seu dia a dia. Faz sentido? Coloca aí se faz sentido. Oi, Josefa! Seja muito bem-vinda. Então, comenta, faz sentido para você? Tem um emagrecimento que, de fato, ele esteja inserido na sua rotina, que faça parte do seu estilo de vida. E não que seja algo forçado. Ah, porque eu quero emagrecer, eu agora vou implementar XYZ e vai ser assim. Claro que as estratégias que a gente vai aplicar, a gente precisa implementar na nossa vida, que muitas das vezes a maioria de nós não tem hábito, mas tem que ser de forma o quê? Que encaixe, que dê, de fato, um fácil acesso, para que você possa aplicar diante da sua rotina, que é uma rotina muito corrida. Faz sentido? Coloca aí para mim se faz sentido. Então, a live de hoje vai ser específica para isso, para te ajudar no meio dessa correria do caos, que muita gente chega a mim no caos, não tem uma rotina, não consegue parar para fazer uma alimentação mais saudável, não consegue fazer os alimentos que de fato vão favorecer o seu emagrecimento, favorecer a sua saúde, que é muito importante. Também tempo para ir até o mercado. Quantas mulheres chegam para mim, Israel? O mercado é difícil. É difícil. Tem pessoas que têm até traumas de ir ao mercado. Não gostam de ir ao supermercado. Acha algo assim muito pesado, muito tenso. E, inclusive, em consulta essa semana teve isso. Eu tive que trabalhar uma estratégia que fez a paciente olhar aquela ida para o supermercado de uma forma muito diferente do que ela fazia. De uma forma muito mais leve, de uma forma que, de fato, vai trazer o quê? Um sentimento de felicidade, um sentimento de prazer. Que prazer é esse? Imagine você ir comprar o alimento para seus filhos, ir comprar o alimento que vai nutrir, que vai dar saúde, vai dar energia, que você vai poder produzir, a partir daqueles alimentos que você está comprando, você vai poder preparar para que as pessoas, sua família, os seus, sejam bem cuidados, nutridos. Então veja a importância disso, veja como muda a nossa visão em relação ao comprar esses alimentos. Então, a pessoa não vai mais com aquele peso de ir comprar esses alimentos. Então, veja a importância disso.
Ó, meu esposo tá dizendo, hoje a live está dando para ouvir e ver tudo normalmente. Minha esposa é top. Muito obrigada. E meu esposo também é muito top. Então, quem precisar aí de advogado, é só entrar no perfil dele. Então, vamos lá falar sobre isso, que é algo que muitas vezes a gente não consegue, né, ter um emagrecimento, inclusive, de forma mesmo que favoreça, né, a sua vida e, ao mesmo tempo, que seja sustentável para manter a longo prazo. Quantas pessoas, né, emagrecem, mas voltam ao peso anterior? Quantas pessoas? A maioria, né, 99%. Né, me conta aqui no chat, né, me conta aqui. Né, se você já emagreceu e voltou ao peso anterior, ganhou mais do que isso. Então, quantas pessoas, né, já ganhou peso após emagrecer? Mas por quê? Para ela, de fato, ter esse novo estilo de vida, essas novas orientações na rotina dela, ela precisa também de um acompanhamento de perto, lado a lado, para que auxilie durante todas as fases da vida. Né? Temos várias fases, a cada mês a gente passa por diversas fases. Fases mais fáceis e outras mais difíceis. E a gente precisa sempre o quê? Ajustar. Mas para ter esses ajustes, a gente precisa de um profissional que entende e que aplica aquilo no dia a dia para poder ajustar a realidade de cada uma delas. Então, eu sempre falo nas pacientes, né, quando eu estou construindo o plano alimentar ao lado delas, em consulta, que o plano alimentar ele não é engessável, ele não é aquilo e ponto final. A gente tem milhares de formas de fazer o plano alimentar, de produzir o café da manhã, o almoço, o lanche, o jantar, os tipos de chás. Então, a gente tem N formas e tudo isso precisa ser adaptado para cada um, inclusive de acordo com cada fase de cada pessoa. Por isso, hoje temos o quê? A comunidade de emagrecimento feminino. Inclusive, já comenta o nome VIP para ter acesso a um presente exclusivo no final da live que eu estarei falando para você. Então, duas frases, né, que muitas das vezes chamam a atenção. A falta de tempo, que muitas de vocês falam, que dizem, não tenho tempo. Mas a falta de tempo não impede de você emagrecer. Não impede, temos como ajustar isso, né? Inclusive, né, hoje temos depoimento, vamos ter a paciente aí, Maiara, que vai entrar ao vivo. E ela é uma biomédica, tem uma vida extremamente corrida também, é mãe. Então, a correria, trabalha em mais de uma cidade. E, mesmo assim, ela conseguiu também emagrecer. Então, nós conseguimos, sim, emagrecer mesmo com a falta de tempo. Isso é possível. E, muitas das vezes, o que é que acontece? Falta o que? A motivação. A motivação interna. Falta, né, de fato, o verdadeiro porquê eu estou fazendo aquilo. Né? O porquê. Qual é o meu porquê? Porque eu vou, de fato, querer ter um corpo mais magro. Porque, de fato, eu preciso me cuidar mais para poder cuidar dos meus. Então, qual é o seu porquê? O seu real motivo? Tem uma aula que eu trabalho, que inclusive está dentro da comunidade, é a primeira aula, que é sair do automático e ter mais consciência. Quando a gente tem mais consciência sobre o nosso porquê, quando de fato a gente sabe onde dói, que se a gente não mudar, vai piorar, ou nós mudamos, ou nós mudamos. A gente não tem uma segunda opção. É isso ou isso e ponto. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a chegar nesse porquê. O porquê de fato você precisa, né, emagrecer. Então, muitas pessoas, né, têm o quê? Um problema de tireoide. Muitos pacientes entram em contato comigo, né, para iniciar o acompanhamento e tem um problema de tireoide. Então, esse problema de tireoide está afetando a saúde, né, a energia, né, a autoestima, porque trava o emagrecimento, o cabelo não fica mais do jeito que ela gosta, a pele, né, muitas das vezes tem uma pele mais ressecada, a pele do pé já rachado, também queda de cabelo, problemas até mesmo de saúde, né, algumas pessoas com ansiedade, com depressão,
com o colesterol alto por conta desse hipotireoidismo. Então, qual é o seu verdadeiro porquê? O meu porquê mudou em 2 momentos na minha vida. O primeiro momento que eu falo foi um porquê mais externo, né? A questão estética de querer, né, ser de fato mais magra, né, de achar bonito, né, ver as pessoas mais magras serem mais do que felizes, comprar a roupa que de fato queriam, né, usar a roupa que queriam. E não só isso, né? Sempre que vai comprar roupa, né, ao se olhar ali no espelho, em frente ao espelho, ver que aquela roupa não fica legal, não ficou boa. Tem que comprar números grandes para poder caber e nem fica muito bonito, só fica bonito no corpo magro, não fica bonito no corpo acima do peso. Então, o que é que acontece? A gente vai ficando o quê? Frustrado com aquilo. E isso foi o meu primeiro porquê, né? A questão de ter mais autoestima, de me olhar no espelho e poder colocar aquela roupa que de fato me deixasse bonita, eu me visse bonita, né? Magra, porque é totalmente diferente, né? Você usar aquele manequim mais magro com a roupa, né, que você tanto deseja e diferente de você pegar essa roupa que você deseja, mas num manequim maior. É diferente, não é a mesma coisa. Eu me sentia um balão, né, por conta que eu tenho a cintura, mas a parte de baixo muito larga. Então era um balão, ficava um balão. Então esse foi o primeiro porquê. Também tinha a questão da saúde, mas era muito, muito em segundo plano, né? A questão do intestino preso, a questão das alergias, das ites, né? Rinite, tinha muita rinite, acordava com rinite, com secreção, coceira no ouvido, coceira na garganta e voltou. Então foi um motivo. O segundo motivo já foi totalmente diferente, foi uma segunda fase. Veja a importância da gente estar alinhando nas estratégias de acordo com a fase da pessoa. O segundo motivo foi a questão de quê? De ter mais energia, mais disposição para cuidar dos meus filhos, cuidar do meu esposo, cuidar da casa. Foi o meu segundo motivo. Também para poder parar, para me cuidar, né, de ter essa autoestima, de me ver em frente ao espelho e ver a mulher que eu tinha me tornado e voltar a ser aquela pessoa, entendeu? Então, a gente tem as fases e nessas fases a gente precisa ter um acompanhamento, ter um mentor ao nosso lado para nos auxiliar a, de fato, não só alcançar, mas também manter a longo prazo. Por isso que a comunidade hoje, né, tem um acesso de 1 ano. Você tem um acesso de 1 ano, dependendo do que aconteça na sua vida. Estarei lá toda semana, de meio-dia, toda quarta, para te auxiliar, para te dar orientações, te dar conteúdos, te dar também estratégias, protocolos que a gente vai aplicar. Próxima semana, dia 26, vamos iniciar o protocolo Detox, certo? Dia 26. E próximo ao finalzinho da quaresma, vamos iniciar o jejum, né, em abril. Então, é muito bom você também participar, né, desses protocolos que não vão ser mais liberados em avulso. Porque a sua transformação ela é muito importante. Então, você vai emagrecer, como eu sempre falo, né? A cada protocolo você vai conseguir aí, emagrecer 2, 3, 4, 5 quilos. Vai melhorar a sua saúde. Então, menos dor de cabeça, menos ansiedade, menos intestino preso, melhorar a sua tireoide, melhorar sua pressão, sua glicose. Então, vai melhorar tudo isso. Você vai ter mais autoestima. Vai melhorar o aspecto do seu corpo, né? Você vai começar a se olhar no espelho e ter muito mais orgulho, muito mais motivação para continuar. E eu estarei lá com você para dar essa continuidade, para irmos para o próximo passo, para que de fato não aconteça nada em sua vida e você retorne, né, ao padrão antigo, aos hábitos antigos. Por quê? Simplesmente não deu certo, né? A fase da vida mudou. Você precisa de outras estratégias, mas você ficou sem o acompanhamento. Então, dentro da comunidade, você tem um acompanhamento de 1 ano. Então, você já não vai ter esse problema, né? Nem problemas de gastos a mais, né? Com médicos, com outros profissionais, porque ali teremos, de fato, um acompanhamento individual. Vai ter momentos de aula, tira dúvidas, né? Vai ter momentos onde a gente vai avaliar os exames. Então, se você também tiver alguns sinais e sintomas específicos, estaremos dentro da comunidade. Estarei disponibilizando orientações específicas e também prescrições de suplementos, certo? Para
a convidada entrar. Então, estamos aguardando. Ela é bem corrida. Então, se der, ela entra, senão a gente segue em frente. Então, vamos lá para os maiores erros que as mulheres ocupadas cometem ao tentarem emagrecer. Então, achar que precisa de muito tempo para ficar numa cozinha. Né? Quem nunca? Para emagrecer eu tenho que ter tempo, eu tenho que... minha vida tem que ser toda, né? Parar meu tempo todinho, parar meu dia, parar meu ano, parar meu mês, só para viver o emagrecimento. Muitas pessoas fazem isso, né? Me conta se não é verdade. Também, pular refeições. Quantas pessoas não pulam refeições tentando emagrecer? E isso é um erro muito, muito, muito grave, inclusive, que prejudica a sua saúde. E eu vou explicar aqui o porquê disso. Né? Me conta qual erro você já cometeu. Também outro, tem que treinar muito, tem que ir para academia e passar horas na academia, treinando, fazendo isso, fazendo aquilo outro para poder emagrecer. Né? E também fazer dietas que não cabem, como eu havia falado, na sua rotina, né? Fazer coisas que não são para esse momento atual, não é para o seu momento atual, para outro momento, em outra fase da sua vida você faz, mas o momento atual não, se tornando algo inviável, totalmente inviável. Então esse primeiro erro, né, em relação a ter que ter um tempo, tirar um tempo para emagrecer, esse primeiro erro é algo que a gente precisa tirar essa crença, porque é uma crença limitante que a gente coloca na nossa cabeça, que para emagrecer eu tenho que tirar um tempo, eu tenho que pensar só nisso. Isso tem muito a ver com o quê? Com a falta do conhecimento. Então, a falta do conhecimento faz com que a gente pense que a gente precisa tirar um tempo para de fato entender como vai emagrecer. Mas o que é que você precisa? Precisa de um mentor, de um nutricionista, de um profissional ali ao seu lado, te orientando, te ensinando, né, o que você aplicar naquela fase específica da sua vida para conseguir emagrecer, para que seja algo individual, para que seja algo que encaixe na sua rotina. Veja a diferença, né? Veja a diferença de você sem ter o conhecimento. Né? Muitas das vezes as pessoas fazem o quê? Agora eu vou assistir vídeos no YouTube para saber como é que eu vou emagrecer, qual é a dieta atual, né? A carnívora, por exemplo, né? Que está muito na moda. O que é que eu vou fazer agora? É muito conhecimento, mas será que esse conhecimento que você está vendo de forma rasa, superficial, ela é um conhecimento específico, individual para você? Provavelmente não. Provavelmente é um conhecimento que pode ser até válido inicialmente, mas que se você não souber as estratégias e os riscos, né, de aplicar aquele tipo de estratégia, termina que você vai se frustrar, desmotivar, vai ganhar muito mais peso depois. Então veja que isso não vale a pena. Então o que é que a gente precisa, né? Não é perder um monte de tempo, não é despender um monte de tempo. O que a gente precisa de clareza. Simplesmente clareza, né, do que eu preciso. Então, primeiro, já pratica a rotina diária, já começa a praticar aquela rotina que eu sempre ensino nos stories. Sempre falo aqui, que é o quê? Ao acordar, né, tem várias rotinas diárias. Eu vou ensinar o básico do básico. Então, qual é o básico do básico? É acordar, raspar a língua, depois escova os dentes, tá certo? Pode escovar os dentes. E depois segue para tomar água. Ou se não quiser escovar os dentes, eu geralmente não escovo logo, né? Eu raspo a língua, faço a ingestão de 1 litro de água. Depois dessa ingestão de 1 litro de água e mastigar semente de funcho ou de erva doce, aqui no perfil tem falando sobre a diferença, né, dessas sementes. Aí sim eu vou lá e escovo meus dentes, certo? Mas você pode escovar os dentes antes sem problema nenhum. Então isso já é uma rotina diária. Só o fato de você raspar a língua, já beber água, uma quantidade boa de água de preferência, né? Que não seja 300 ml de água, 200 ml de água, seja de fato 600, né? 800, se possível, bata a meta, vai lá, toma 1.000, né? 1.000, no caso, 1 litro, né, de água. Eu sempre bato a meta aqui dessa garrafinha, eu coloco
né, cheia. E ao longo ali do período da manhã, logo no início da manhã, eu vou tomando, tomando, tomando. Quando a gente se acostuma a tomar a água, se torna algo bem tranquilo, muito tranquilo. Você, de fato, não vai sentir algo tão difícil tomar água em jejum e tomar muita água em jejum. Se torna algo, isso é bom. E quando a gente pratica nessas orientações que eu ensino aqui, que aí você não vai despender tanto, né, tanta energia para emagrecer, então você de fato vai conseguir aplicar essas estratégias dentro da sua rotina sem precisar despender horas, minutos para emagrecer. Olha ela aí, a doutora, né, Maiara Bezerra, a biomédica, já está aqui entre nós. Já vou chamar ela, tá certo? Que ela também tem um tempo, o dia dela é extremamente corrido. Deixa eu chamar ela aqui. Deixa eu ver novamente, tá certo, Maiara? Já convidei Maiara para entrar. Deixa eu ver se ela. Deixa eu chamar novamente. Hoje a internet tá tudo certinho aqui, viu? A internet tá pegando direitinho, graças a Deus, sem problema nenhum. Olha ela aí, a lindona, que treina todos os dias, que não treinava e agora treina, tem energia, foco. Trabalha muito, viu? Quem trabalha ela, eu lembro dessa minha vida, que era uma correria em Recife. Não respirava, né? Mal respirava, na verdade, era uma correria muito grande. Era. Seja muito bem-vinda, Maiara. Muito obrigada. Biomédica e paciente da Nutri, né, que a gente já se conhece há muito tempo também. Então, seja muito bem-vinda. Eu agradeço, né, por ter disponibilizado seu tempo para mostrar essas mulheres que estão aqui na nossa telinha, para mostrar a vocês que é possível emagrecer, inclusive, né, com hipotireoidismo de Hashimoto. Que é o meu Né? caso. Pois é. Então, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, Mayara. Minha casa é sua casa. Então, fala aí para essas mulheres como, de fato, né, conseguir emagrecer. Né, que não é algo tão difícil. Então, eu descobri o Hashimoto no ano passado. E daí, até então eu não tinha sintoma nenhum, comecei a tomar as medicações e comecei a ter muitos sintomas. O que não era tão comum. Geralmente o pessoal tinha muito sintoma de queda de cabelo, muito estresse, enfim. Mas no meu caso eu fiquei muito inchada, muito, 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 muito. Eu engordei 20 quilos. E quando eu fui para o endocrinologista, ele só falou para mim: ah, você tem que tomar medicação e ver o que faz aí, porque fazer uma dieta de obesidade. Se eu tenho certeza, ele até indicou uma nutricionista, eu disse: mas rapaz. E quando eu fui para ela, foi assim: eu acho que eu fiquei pior, porque daí ela realmente não me suplementou, não fez nada. Então eu preciso achar o número de Israel. Aí eu fui lá falar com Israel, eu disse: ó, Israel, tá acontecendo isso, isso e isso. E a primeira coisa que ela fez: cadê os seus exames? O que é muito importante, porque muitas vezes a gente pode aparentemente estar bem, mas os nossos exames não estão dizendo isso. E daí ela viu meus exames e ela fez as suplementações. E tem uma coisa que eu nunca vou esquecer: foi que na segunda semana que ela suplementou ferro para mim, eu estava treinando. E eu dizia que eu não tinha tempo, mas não tinha disposição. Eu não tinha à disposição, de verdade, eu realmente não tinha. E eu comecei para academia, fazer musculação e comecei a ter disposição. Hoje eu faço 5 quilômetros todos os dias antes de ir para Batam academia. palmas aí para ela merece, ela Todos os dias. merece. Mas assim, eu vou vencer o Hashimoto, eu tenho essa certeza. E todas as nossas conversas, todas as nossas consultas, ela deixava isso muito claro para mim, ficava muito certo. Se você se esforçar, você vai ter disposição. Quando a gente consegue manter as vitaminas onde elas devem estar, a gente consegue resultados como esse. Porque, assim, vocês acham que eu não queria emagrecer? Vocês acham que eu não queria ter uma vida melhor? Eu queria. Só que, infelizmente, era mais forte do que eu. Eu realmente não tinha como melhorar se eu não tivesse tomado as vitaminas D, ferro. Ela passou para mim vários suplementos e todos eles me ajudaram a me tornar a pessoa que eu sou hoje. E eu quero melhorar. Então, assim, eu estava comentando com as minhas amigas que eu tenho uma disposição que eu tinha na época da faculdade.
Eu tô muito diferente, muito diferente, muito diferente. Antes eu acordava para botar a Letícia na escola e eu ficava acordada assim, fazia estudo da lição da Bíblia e ficava assim, tipo, cansada demais. E hoje eu já acordo, boto a Letícia para a escola, vou correr, vou caminhar, depois vou para musculação e depois eu vou trabalhar. Então eu sempre dizia que era o trabalho que não me deixava, que eu estava trabalhando muito, eu continuo trabalhando igual, até mais. Só que agora eu tenho essa disposição de fazer muitas coisas. Então, assim, vocês não têm ideia, é surreal. Existe uma Maiara antes de Israel e uma Maiara depois. E lembrando que eu tenho Hashimoto, então isso dificulta ainda mais. Mas isso não foi um empecilho, porque eu vou vencer, sabe? E, assim, é um conselho. Todas as pessoas que dizem, eu tô com tal doença autoimune, Israel, fale com ela. É muito bom quando você tem um especialista por você. Porque assim, eu estou dizendo isso porque eu fui para outras pessoas que me passaram dietas que, quando eu vi o que eu como hoje, o que eu comia antes, eu fazia, por isso que eu estava piorando. Por isso que eu estava piorando. E lembrem-se, os endócrinos são maravilhosos, passam as medicações, só que vocês precisam de alguém com a visão integrativa. Porque o que para muitos endócrinos é pseudociência, para mim foi realidade. Foi a realidade. Foi o que. Me diga, ele, quando me ver, ele vai dizer, minha filha, o que aconteceu? Aliás, eu não vou nem mais voltar, porque ele não vai acreditar na mudança que aconteceu comigo apenas por suplementação. Lembrando que eu também passei por ele. E ele falou: só a vitamina D tá bom. Se ele Então, for assim, a quantidade de prescrição que Maiara tem, minha cai para gente. trás. Exatamente, a quantidade de prescrição que eu tenho para tratar, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Eu Então, não tô assim, acho que vale muito a pena. Muitas vezes a gente procura o mais barato, o que tem mais combo, isso e aquilo, mas na verdade nunca vai resolver o seu problema. Então, assim, eu me arrependo de não ter ido antes, de ao invés de eu ter ido para o endócrino, ou seguido o que ele falou, eu ter dito, não, vou para Israel, é melhor. Porque eu fui muito certa, sabe? Quando a gente tá doente, a gente procura um médico e a gente acredita que ele vai isso. solucionar os nossos problemas. Só que muitas vezes o que eles fazem é mascarar os sintomas. Porque ele me deu medicação para mascarar os sintomas, mas eu estava definhando. Enfim, é sintoma que todo mundo que tem Hashimoto tem. Então, assim, por que que eu queria melhorar? O sintoma era basicamente isso. Tem alguma coisa para melhorar, mas você vai melhorar o quê? Você tem isso, tem que aceitar. Faça uma dieta de obesidade, tente fazer uma caminhada, mas como se a pessoa não tem força? Porque não é algo que eu não queria, era o que eu não conseguia, entende? E eu acho que todo mundo que passa por essa transformação de ser suplementada, de ser acolhida, de ser ouvida, e consegue alcançar o seu objetivo, é surreal. É surreal. Hoje eu faço porque eu tenho disposição, e porque eu gosto, é prazeroso para mim, coisa que antes eu não tinha prazer nisso, porque era cansativo, era penoso. Então hoje já não acontece mais. E já se foram, acho que 11,5 kg, 12 quilos por aí. Então, palmas, Minha gente, Maera, com para quem tem Hashimoto. Hashimoto, para quem. Quando Maiara Meu Deus do céu. disse, estou sem retenção de líquido, porque Maiara tinha uma retenção de líquido assim surreal, era 5 quilos Absurda. a mais do nada, em um Muito dia, mais. 5 quilos a De mais do manhã, mais. de manhã, muitas vezes eu acordava com 90 quilos, aí de tardezinha eu ia dormir, 82. Era muito, era muito. Eu ficava com o rosto bem grandão, depois voltava, e eu não tenho mais, não tenho mais. E E eu já perdi vida corrida, né? Conta sua vida de empreendedora, que é uma vida é, corrida, que fica atendo em Caruaru, Gravatá, correndo pra lá e pra cá. E assim, minha gente, se eu, a pessoa mais improvável de conseguir alguma coisa sou eu. Sério. e Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Não tem como. Então, assim, eu acho realmente que foi as suplementações, a questão alimentar, que é excelente, não tem nem o que dizer. Eu tenho outra vida. Maiara antes de Maiara parabéns. depois. E me conta Enfim, uma coisa, Maera, você exclui o carboidrato da sua vida ou você come? pelo amor de Deus, que conversa Conta aí pra esse povo, porque esse povo não acredita, não. Conta aí. vocês precisam entender que é importante. É importante. Então, assim, não A tireoide necessita de carboidrato. A gente não pode excluir, a gente pode reduzir, mas excluir é só em um impossível. caso assim muito raro, né? Alguns casos dá até para excluir, porque assim, tem várias estratégias de dietas. Dá Sim, certo no início, dá, mas o problema é depois, que o depois vai ser um desequilíbrio enorme, principalmente para quem? Para a tireoide. A tireoide é que
praticamente, vamos lá, se ferra mesmo, no fim da história, de tanto tirar carboidrato. Então, se a gente tira carboidrato, nosso metabolismo despenca. A gente Aí só precisa entender. faz a gente ganhar peso. Muitas vezes a gente se engana achando que cortar o carboidrato você vai estar emagrecendo. Só que precisa entender que você precisa deixar o seu corpo funcional. Quando ele fica funcional, ele vai emagrecer naturalmente. Entendeu? Eu observei isso por mim. Porque, assim, pra falar a verdade, eu não tinha, eu não achava. Eu disse pra você, ó, Israel, eu não quero emagrecer, eu quero ficar melhor. Eu disse desde o começo, eu não quero. Porque pra mim, eu já tava assim, tipo, meu Deus, eu preciso melhorar disso. Eu só queria ficar melhor. E eu melhorei e emagreci por consequência, sabe? Muita atividade física. Quando a gente repõe todas as vitaminas, quando você Outra vida. encontra alguém com um olhar integrativo, é uma benção. Então, se vocês estão aqui e conhecem essa deusa, então aproveitem, Nós somos, porque meu Deus, daqui a socorro. pouco eu vou fazer dentro da comunidade de emagrecimento as deusas do Olimpo, né? Quem tá chegando lá no topo. Quem tá conseguindo, que é a partir só da desinflamação. Desinflamou, chega o resultado. Chega o resultado. E como empreendedora, Mayara, porque eu tenho um grupo de mulheres que são empreendedoras, né, que passam por mim. Como empreendedora, né? Como era a Mayara antes e como é a Mayara hoje como empreendedora. Então, eu acumulava muita atividade, porque eu realmente não conseguia manter o foco, justamente por conta das vitaminas. E assim, eu achava que isso era porque eu estava com uma demanda muito grande. E além de ter a demanda, era. Só que o que é que tem hoje? Eu consigo me focar melhor. É porque eu não consigo expressar o tanto de benefício que eu tive, sabe? Então, assim, eu consigo ter mais foco, eu tenho me saído muito melhor, consigo ter clareza nos pensamentos, porque às vezes a gente acha que não. Mas para mim, que tinha Hashimoto, era um milhão de pensamentos ao mesmo tempo. Eu não conseguia. Tanto é que na primeira consulta eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu prestei atenção na consulta inteira? E à medida que foi acontecendo, eu consegui manter o foco. Então, assim, é de suma importância. Quem é empreendedora que precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo precisa ter esse foco, precisa ter esse alinhamento. Então, nossa, é outra coisa. Eu acho que eu consigo viver muito melhor. Então, vocês podem perguntar, eu acho que para quem trabalha comigo, se eu tenho melhorado ou não, porque antes qualquer coisa me fazia explodir, porque eu estava realmente, enfim. E hoje eu sou muito mais compassiva. Aí isso tem a ver Outra coisa com me deixa mentir. tireoide e fígado. É fígado na jogada. Exatamente. É tensão, baço, mas é fígado na jogada. Se a gente não elimina as toxinas, porque o que acontece? Mayara foi emagrecendo, mas na medida que a gente emagrece, as gorduras elas vão sendo eliminadas, vai também liberando as toxinas que estão ali dentro. Então, se a gente não tem um profissional que tem, de fato, esse olhar integrativo, esse olhar que vai colocar esse órgão para funcionar, você vai ter muita dor de cabeça, vai ter muita indisposição, muito mau humor, que é o que acontece com a maioria de quem faz o quê? Restrições de carboidratos. Então, tem que tratar o fígado associado no emagrecimento. Não é só a tireoide, não é só o intestino. O fígado tem que estar associado dentro do protocolo, que, de Uhum. fato, que Mayara veio para mim não foi nem para o emagrecimento em si. Ela queria o Não, eu quê? queria assim. Hashimoto. Eu O queria emagrecimento era ter o um bônus, o bônus. extra. Era o extra. Eu só queria ficar melhor, porque eu acho que vocês não entenderam ainda a minha situação. Depois, você deveria mostrar um antes e depois meu. E também como que eu ficava inchada. E não tinha, ó, não existia medicamento. O endocrino foi bem certo para me dizer assim, ó, você vai tomar, e isso pode acontecer, mas você vai ter que se acostumar com isso. Todo mundo que tem Hashimoto passar por isso. E o Infelizmente. resto é pseudociência. Então eu tô aqui para provar pseudociência. Que E não é real. artigos, tá? Tem artigos científicos comprovando, sendo que são poucos artigos científicos e não são tão robustos, né? Não é com a carga tão assim vamos assim, de um N tão grande para dizer, olha, de fato, as pessoas vão ter esse benefício, mas não tem, inclusive, como ter esse N enorme, porque quantas pessoas estão dispostas a dar esse sim de querer seguir uma alimentação que de fato vai desinflamar, né, ter um porquê forte para seguir. Quantas pessoas? São poucas. São poucas. É verdade. Mas Muito verdade. naquele trabalho de formiguinha, aos poucos Vai, a gente vai disseminando, vai passando, transmitindo, e as pessoas vão começando a acordar para a vida, porque o que dói nela não é como você me falou, não é a gordura,
Não é o excesso de peso, é o cansaço, é a queda de cabelo, é aquela retenção de líquido, é viver parecendo que está vivendo um limite, que não aguenta mais a vida. Várias vezes eu dizia, Vitória, cancele a agenda, eu vou dormir. Minha gente, eu dormia de tarde, eu dormia de tarde na maca. Eu tava muito cansada. E eu achava que era cansaço. Eu achava que era cansaço, sabe? Eu achava que era só o cansaço. Falta de ferro, Falta de fé. Pois é. simplesmente. Eu Hoje minha ficaria meta, inclusive, baixo. eu estou amamentando, Mayara, minha meta é o seguinte, eu vou até refazer meu exame, porque minha meta é ferritina lá em 120, né? Muito Ferritina bem. lá em cima. Eu sei que só aumentar para 80, 90, 100, a gente já é outra É. coisa. Só aumentar de 20 para 30 já é outra coisa, Oxi, de 40 para... então. Imagina, você tem que manter. A minha meta é ferritina. Depois que eu aprendi isso, né, no ano passado, que eu também passei por uma fase assim, mas porque eu quis cuidar só dos meus meninos. E esquecer dessa parte aí nutricional. Mas Deus disse: olha, minha filha, você sabe, tem um conhecimento, cuidar só dos seus filhos não vai dar certo, senão você vai morrer junto também. Não pode. Tem que ser profissional, tem que ser tudo. Então, vamos se cuidar, para cuidar, inclusive, de quem está precisando ali, que não tem esse suporte, não tem esse acompanhamento. E precisa. Precisa. Então, o ferro é mega importante para nós mulheres. Então, eu não sei como é que tá a agenda aí de Maiara. A gente já passou aí em torno, acho que uns 20 minutinhos, não foi, Já, Maiara? já. Então, Estamos em 20 minutos vamos aproximadamente. deixar a Maiara agora. Eu agradeço, né, pela sua participação, Maiara. Sucesso, né? Muito Você é sucesso. obrigada. Maiara, quem não conhece Maiara, precisa conhecer, precisa começar, não vejo a hora, viu? Eu só fico olhando, né? Babando lá, digo, não vejo a hora de eu começar esses Muito tratamentos bem, vamos nesse começar. meu rosto, né? Meu rosto de mãe, rosto já um pouco calejado. Né? A gente, quando faz 30 anos, o negócio é assim, ladeira É abaixo. só ladeira abaixo. Ladeira abaixo, cuida ou se cuida, senão, como é que você vai cuidar? Como é que você vai ter autoestima? É Então, tem que verdade. emagrecer, tem que cuidar da sua saúde, tem que cuidar também do seu rosto, do Da seu sua corpo. pele, Lá, é isso aí. tem que marcar. Vamos lá. A gente que é mulher tem que ser assim, tem que marcação com unha, né? As unhas têm que estar belas. Sempre estar ajeitando esses Com cabelos, nossos cabelos. É certeza. sempre, eu sei que nem sempre dá, mas o A cabelo a gente gente dá um tenta. jeito, tenta, mas dá um jeito. É sempre ter a parte estética, né? A biométrica lá. É algo assim que a gente tem que ter um compromisso na agenda. É compromisso, pessoal. Compromisso. Pegar a agenda, compromisso marcado, né? Marcar não é só um mês, não. Já marca dois, Já três, quatro, cinco, compromisso deixa certinho para virar completo um hábito. para virar um hábito, porque é algo que a gente necessita, a gente não pode se descuidar. Aqui a gente estamos entre mulheres que de fato quer um futuro melhor. Então, você precisa entrar junto aqui junto conosco. Não sai dessa, não fica É, fica aí. esperando Jesus dizer, acorda, minha filha, nem acorda, saculejar e dizer, olha, senão você vai morrer. Vai parar no hospital, em cima de uma cama de hospital, quem sabe você acorda. Não espere. Eu estava dizendo ontem que eu lamento muito eu ter iniciado só depois do Hashimoto. Eu lamento muito isso ter acontecido para eu ter iniciado. Porque eu poderia pegar os meus resultados e dizer, ó, Israel, vê o que eu preciso melhorar aqui. Se eu suplementasse, talvez eu nem tivesse o Hashimoto. Isso. Mas daí a gente acaba que. Provavelmente não, porque Pois o é, cachorro tem muito a ver com o emocional, e o emocional tem muito a ver com o fígado inflamado, porque se a gente não tem força, vai ficar mal-humorado, vai ficar ansioso, tudo vai ser um problema enorme, aquele problema é assim, o problema é enorme para quem está com problema no fígado, e não é nem só, não é o Hashimoto em si, é o fígado, a imunidade lá no intestino, sofrendo com as comidas que come, é. com estresse. Maiara era muito a questão de que ficar muitas horas sem comer. Muitas horas sem comer, o intestino vai ficando o quê? Atrofiado, sem função, morrendo. Pode fazer jejum? Pode. Inclusive, vou ensinar dentro da comunidade, Maiara, como fazer o jejum agora no finalzinho da. Próximo ao final da quaresma, né? Em abril, antes da quaresma, bem antes, uns 15 dias antes, a gente vai iniciar o protocolo de jejum, que os protocolos agora é tudo dentro da comunidade. Muito Então, bem. agora, Façam parte da comunidade, que é top. próxima semana a gente vai iniciar o detox e na outra a gente vai iniciar em abril o jejum, para que possa de fato se beneficiar com o jejum, né? Quando você tiver uma vida muito corrida, um dia muito corrida, o que é que eu faço da minha vida? Aplico o jejum,
mas da forma correta. Que aí vai ter só benefício, não vai ter nenhum problema e você não vai estocar em gordura depois que for comer. Então Verdade. é isso. Ah, obrigada. Por nós a gente ficava muitas horas, porque eu sei que É você gosta de conversar verdade, é e eu verdade, é também verdade. gosto. Mas Mayara tem que almoçar, Tenho a que me nossa vai organizar aqui. preparar aqui para almoçar. Então, um beijo grande, Mayara. Muito Beijo, foi uma obrigada. satisfação. É linda, olha essa Tchau, pele. tchau. A gente tem que copiar essa pele aí, essa modelo. Então, tchau, Mayara. Tchau. Muito obrigada. Por nada. Então, essa, inclusive, é uma live que foi bem específica com o depoimento de Mayara. Né? Para quem não tem tempo, na mulher que não tem tempo, como é que eu vou conseguir emagrecer? É possível. É possível. Com estratégia certa, é possível você emagrecer. É possível se tornar um estilo de vida que encaixe, né, na sua rotina, certo? Porque tem que encaixar na sua rotina, não tem que ser algo difícil, algo diferente. Eu não tenho que ficar fazendo alimentos diferentes. Por exemplo, Mayara come arroz, come feijão, come a carne, come comida. Né? Eu prescrevo comida. Meu esposo, quando viu o primeiro desafio que ele estava dentro, né? Essa é comida normal que a gente come, sendo com estratégia. Então, por exemplo, o arroz e o feijão, que eu falo muito. Não vai comer o arroz e o feijão, o arroz sem passar pelo remolho, né? Deixar em água ali por pelo menos 24 horas, tem que passar, certo? Para que você não tenha nenhum problema com a questão de fitatos que tem dentro do feijão, não reduz a absorção de vitaminas e minerais quando você for consumir o feijão. Então, é importante que esse feijão esteja bem de fácil digestão. O arroz é a mesma coisa, o arroz tem que deixar em torno de 6 horas. Já eu não tenho tempo para isso. Então, o que é que você pode fazer? Esse arroz, esse feijão, você pode deixar uma vez no mês, até mesmo, uma vez no mês, de molho, depois colocar no saquinho e congelar. Então, quando você for preparar, já está pronto, já está de demolho, não precisa. O grão de bico, a mesma coisa. O grão de bico, 42 horas. O arroz, inclusive, em relação ao arroz, tem o que? Arsênio, que é tóxico para o nosso organismo. Então, a gente precisa eliminar esse arsênio. E, além disso, né, o próprio grão, se a gente consumir aquele grão duro, que se você pegar, você não consegue amassar ele, é difícil. Então, você vai ter que mastigar extremamente, né? Muitas às vezes você não tem tempo para isso, está mastigando demais. E vai deglutir esse arroz inteiro, esse feijão inteiro. Nosso estômago, nosso intestino não tem dentes. Se não tem dentes, o que chegar lá inteiro, sinto muito em dizer, mas isso vai ser como se fosse um vírus, uma bactéria, uma coisa ruim. Certo? A mesma vai ser uma coisa tóxica, vai ser feito um MEC. Um MEC, se você consumir com frequência, vai se tornar tóxico. Claro que uma vez ou outra, né? Ou raramente de preferência, que aquilo ali demora anos, eu não recomendo. Tá, uma coisa que eu não recomendo é esse. É o MEC. Nunca recomendei. Meu esposo sabe, né? Um negócio tão feio. Na foto é a coisa mais linda, mas quando vai comer um negócio murcho, sem gosto. Vai fazer um daqueles artesanais, muito mais saboroso, muito mais nutritivo, bem mais digere bem, não vai fazer mal nenhum. Então, para ter um novo estilo de vida saudável, não significa dizer, inclusive, que é o que eu vou falar amanhã, à noite, às 8 horas da noite, que a gente precisa excluir os alimentos da nossa vida. Não precisa. Você pode comer a lasanha, pode comer a pizza, pode comer o bolo. Tem, inclusive, bolos, pizza, até mais saudável, mas se você quiser comer aquela pizza que você tanto gosta, pode comer, não vai ter problema nenhum. Tudo vai depender das estratégias que você aplica ao longo do dia, durante uma semana, 2 semanas, um mês, 6 meses, um ano, vai depender disso. Porque o nosso corpo, ele quer o quê? Ele quer que a gente sempre tenha um equilíbrio entre inflamar e desinflamar. A gente não pode nem ficar desinflamado totalmente, nem inflamado, certo? Temos que ter uma modulação dessa inflamação, então um equilíbrio, para que o nosso corpo saiba lidar quando você for comer um bolo de chocolate e não passar mal, quando você for comer uma pizza e não passar mal, quando você for comer qualquer coisa e não ter problemas nenhum, inclusive alergias, né? Quando a gente faz o processo de desinflamação, de detox do corpo, do organismo de forma correta, né? Esse detox aí de suco, nem esse protocolo que eu falo de detox, é um outro tipo de detox que a gente faz, que é esse acompanhamento em torno de 6 meses a um ano,
que vai desinflamando o corpo, vai modulando essa inflamação, a pessoa deixa de ter alergia a um camarão, deixa de ter alergia a um leite. Eu tenho, né, no meu histórico, alergia a leite. Mas, com a modulação que eu faço, se eu comer uma vez ou outra, eu não tenho problema nenhum mais de rinite, sinusite, nenhuma ite. Não ativa mais a minha imunidade para atacar as minhas regiões, de produzir muco, certo? Agora, se eu consumir todos os dias, constantemente, aí sim, como eu tenho um histórico, tenho uma tendência maior, inflama meu organismo em excesso, porque é um excesso de um alimento de difícil digestão, que é a caseína, certo? E que isso pode fazer mal, inclusive, para qualquer pessoa. Até quem não tem alergia, no futuro pode vir a ter uma alergia, que não é a intolerância, não é a diarreia, não é a intolerância ao carboidrato do leite, à lactose. É a alergia à caseína do leite, que é muito mais séria. Que pode, inclusive, se você consumir com frequência, que tiver alergia, no futuro, tomando um monte de Alegra, né? Dá rinite, sinusite, aquelas coceirinhas, vou tomar um Alegra, vou tomar um... Tem outro mais fraquinho que o pessoal toma. Eu esqueci qual é o nome da... Faz muito tempo que eu tomava muito. Eu tomava igual a água, né? Antigamente, minha mãe também. Igual a água. Depois que a gente modulou nosso corpo, não temos mais essa produção de muco, de rinite, sinusite, coceira. Inclusive, quem tem as coceirinhas tem muita correlação com fungos, certo? Associada a fungos. Então, meninas que estão entrando aí, que são minhas pacientes também, lindonas. Elza, Jordânia, Neide. A live vai ser finalizada agora, tá certo? Teve depoimento da paciente e médica, biomédica, na verdade, Maiara. Então, assistam depois, vejam, né, o relato dela. Ela, com hipotiroidismo de Hashimoto, conseguiu, né, reduzir os sintomas. Reduzir não, sumir os sintomas, né? Tratar os sintomas do hipotiroidismo. Era muito cansada mesmo, que não tinha energia para ir treinar, não tinha energia nem para acordar e trabalhar. Muitas vezes ela relatou aqui, até mesmo, que a Tati tinha que, às vezes, dizer que não podia atender, né, cancelar os atendimentos por conta que não tinha energia. Meninas, contem para mim, esse horário de 1 hora é melhor para vocês do que meio-dia? Porque eu tô vendo que tem mais gente agora de 1 hora. Chegando no horário de 1 hora e não no meio-dia, que eu pensei que o horário de meio-dia seria bom para todas. Inclusive, a live de ontem, ela caiu, literalmente. Eu até gravei, falei, fiquei bem rouca, mas ficou travando, né? A live todinha ficou travando. E amanhã a gente vai ter live à noite, 8 horas da noite. Também tem depoimento, vai ter Sol, que é uma paciente minha, que vai estar falando à noite. E, inclusive, eu convido vocês, já está aberta a inscrição, não está no link da bio, tá certo? Mas quem desejar fazer parte dessa comunidade de emagrecimento, que vai fazer com que você tenha mais energia, que você tenha mais motivação, mais autoestima, menos problemas de saúde. Então, imagina você poder acordar com essa energia, poder ter motivação, poder também não ter mais dor de cabeça, não ter mais aquele problema de menstruação em excesso, ou a questão também de dores, né, TPM, a alteração também da tireoide, então a gente poder tratar esses problemas na segunda-feira. Foi segunda ou foi terça? Foi segunda. A paciente Rita, ela até relatou, né? Eu acompanho ela desde 2019 e o ano passado ela recebeu não é diagnóstico, porque não é mais diagnóstico, mas assim, o médico disse, olha, você não tem mais, está em remissão, tratou sua tireoide. O Neide falou, porque 12 horas é hora de almoço. 12h30 é melhor para mim, a Elza disse. Então, eu vou reajustar esse horário, tá certo? Das lives, quando eu fizer aqui para vocês. Que eu vejo, quando eu fiz de 1 da tarde, uma vez, um período antes de João nascer, eu vi que era melhor de 1, né? Tinha sempre gente aqui de 1 hora. E quando eu fiz de meio-dia, não tinha quase ninguém, né? 1 ou 2, mas não tinha quase ninguém. Mas o importante é o conteúdo também que tá aqui. Mas eu quero estar com vocês, né? Eu quero ter essa conversa, né, com vocês, que é muito importante para, de fato, te orientar de uma forma muito mais individual e específica para vocês. Então, a aula de hoje, que eu falei aqui, foi sobre mulheres, todas vocês são, e eu também, ocupadas. Então, mulheres ocupadas,
né? Quais são os erros que mulheres ocupadas cometem ao tentar emagrecer. Então, isso aqui eu falei, né? Falei sobre essa questão do ter que tirar um tempo grande. Ah, eu tenho que tirar um tempo grande para poder emagrecer. Eu tenho que despender do meu dia inteiro para tentar emagrecer. Ficar pensando só o que é que eu vou fazer para emagrecer. Não precisa disso. A gente precisa, de fato, pegar a estratégia certa para você, né? Pegar de uma forma muito mais clara o que você precisa, o quê? Que eu falei, de conhecimento, de clareza, o que é que você precisa de fato para aplicar no seu dia a dia. E você aplicando, como Mayara aplicou, como Rosinei também aplicou do plano Seca Barriga, Elza, né, Jordânia e as outras N pacientes que aplicaram, né, pegando aquela estratégia, colocando dentro da rotina dela que eu ensino, né, eu analiso a rotina da pessoa. Então, de acordo com a rotina, a gente vai encaixando. Ah, esse chá dá nesse horário, esse não dá nesse horário. Esse alimento dá nesse horário, nesse horário já não dá. Ah, eu consigo fazer receitas. Então, vamos lá, eu mando receitas. Então, cada paciente de uma forma. E tem maneiras, né, milhares de maneiras de a gente poder individualizar para que você possa, de fato, colocar isso no seu dia a dia, colocar em prática, manter isso e, com isso, ter um novo estilo de vida, que é o meu propósito hoje com a comunidade. Para que você, independente da fase que você se encontre, a gente esteja ali lado a lado, te auxiliando, te passando orientações, te passando protocolos, conteúdo, conhecimento, para que você não volte ao padrão antigo. Ou se você está desejando, né, emagrecer, ter mais saúde, ter mais energia, tratar essa tireoide, tratar essa pressão, a glicose. Israel tem como tratar a pressão? Minha mãe era hipertensa, hoje ela não é mais, sabe? E já faz, eu acho que mais de 15 anos que ela não é mais hipertensa. Pacientes que tinham diabetes também, né? Tem vários pacientes que, ao longo do acompanhamento, né? Como eu disse, é um acompanhamento de pelo menos 6 meses a um ano, por isso que eu criei a comunidade, para ter um acompanhamento já grande, né? De um ano, porque a pessoa não vai voltar mais ao padrão antigo. Ó, Rosa, eu mando. Salve e manda pra gente, vou, com certeza. Vou salvar e mandar para vocês. Então, se a gente tem um acompanhamento com um profissional, inclusive, um profissional especialista que entende sobre esse assunto na prática, na vida, e também com conhecimento científico, e além disso, né, que tem várias aqui pós, né, além da graduação tem várias pós, mas também tem essa aqui. Essa aqui é de nutrição emocional e comportamental, terapeuta em nutrição emocional e comportamental. Eu tenho ferramentas também que eu iria aplicar, né, para te ajudar a passar por momentos difíceis, ou que já passado, né, momentos difíceis na vida, ou até mesmo no futuro. Então, tem várias ferramentas. Outras ferramentas que são para ansiedade, outras ferramentas que são para tirar aqueles pensamentos sabotadores, né, que nos sabotam, porque são muitas coisas. Nossa mente, nossa vida vai querer o quê? Sempre nos sabotar. Sempre querer colocarmos para baixo. Sempre vai querer, de fato, fazer com que você volte ao padrão antigo, que é um padrão ruim, não é um padrão bom. Se fosse bom, você estaria com saúde, com energia mais magra, né? Indo lá vencer a vida. Então, a gente, dentro da comunidade, você vai ter o acesso, né, a essa transformação para você. Então, você vai ter um acompanhamento de um ano. E se desejar também, né, que hoje, para quem é novato, né, quem é novato tem que passar pela consulta com o associado a comunidade. E quem não é paciente, quem é paciente, né, inclusive aqui as meninas, né, quem é paciente, quem fez consulta recentemente, então não vai precisar refazer mais a consulta novamente agora, né, porque dentro da comunidade vai ter aulas ao vivo, aulas tira dúvidas dentro do Zoom fechado, para que a gente possa, de fato, ter uma orientação individual, porque eu conheço a rotina, conheço como é ela, conheço os exames, conheço o que estava sendo suplementado, conheço como é que estava a alimentação. Então, vai ficar muito mais fácil de eu dar aquela orientação, compartilhar aquela orientação, sem haver necessidade também do paciente sempre estar passando por mim constantemente. Claro que quem desejar de forma individual, tem pessoas que querem, não, eu quero orientações particulares, eu quero alguma coisa mais particular, né? Além daquilo, mas eu quero algo mais particular, né? Sobre algumas outras coisas que eu falo. Então, a gente faz também associado à comunidade para que seja completo e você consiga ter esse emagrecimento, ter mais saúde, cuide dos seus, cuide do seu autoconhecimento, da sua mentalidade. Você não vai precisar investir, né, em outros profissionais
investir, muitas das vezes até mesmo em outros médicos, porque vai ter que buscar qual é o meu problema. Eu tenho que ir lá buscar o meu problema. O que é que eu estou tendo problemas de saúde, eu preciso buscar o diagnóstico. Não. A gente vai cuidar de tratar esse problema ou prevenir para não vir o problema. Então, a gente vai estar trabalhando isso dentro da comunidade. Então, quem quiser ter acesso, é só comentar VIP lá no meu direct, que eu estarei enviando para você como é que você vai ter essa transformação, acessar essa transformação para viver, né, de fato, uma vida muito melhor. Não é mais fácil, tá certo? A nossa vida nunca é fácil, mas a gente precisa ter a mentalidade, é uma mentalidade vencedora, né, que a gente vai conseguir ultrapassar os desafios. Se são fáceis? Não. A cada vez que a gente vai passando os desafios, às vezes são até mais difíceis, mas deve depender de como a gente vai agir. Será que a gente vai agir da forma antiga? Ou eu vou agir da forma nova agora, de hoje, para de fato ter uma vida muito melhor. Tá certo? Grande beijo. Essa live vai ficar salva aqui para vocês. E eu vou, inclusive, que eu tinha até esquecido, enviar os materiais que eu tenho aqui das lives. Então, a live 1, vou enviar o PDF da live 1, resumo da live 1, que eu tenho. E eu tinha esquecido de enviar. Eu não tinha prometido isso, mas agora eu vou enviar para vocês, para que vocês possam ter acesso também a esse conteúdo dentro do grupo exclusivo da Nutri. Quem não está, é só acessar lá o meu link da bio, que aí você recebe, né? Eu tenho um roteiro, né? Tem que criar um roteiro para o juízo funcionar direito, né? Mãe amamentando, tem que ter juízo. Então é isso que eu proponho para você. É uma transformação. De fato, uma transformação. Para que você não fique mais na mentira, né? Sempre na mentira. Ah, eu vou lá. Aí faço, emagrece pouquinho, depois volta de novo. No efeito sanfona. Não, você vai viver uma verdade. Porque você vai viver uma verdade que vai ser específica para cada fase da sua vida. Cada dia é uma fase diferente. Imagine cada mês, cada estação, a cada ano. São fases que a gente vai passando. E a gente precisa de estratégias específicas para cada fase que a gente está, que a gente se encontra. E não simplesmente fazer dietas restritivas, excluir X, Y, Z ou fechar a boca e não comer. Que isso só vai atacar ainda mais a sua tireoide, o seu fígado, o seu cérebro. E com isso você vai ficar cada vez mais doente. Ó, Rosineide disse, a mente sempre mente pra gente, literalmente. Né? Ela sempre quer nos enganar, sempre quer nos puxar para baixo. Né? E isso tem muito a ver com o nosso passado, né? Desde a nossa infância, né? O que a gente escutava no passado. E a maioria de nós, né, escutava coisas que não eram tão promissoras, né? Um futuro bom. Geralmente era doença, né? Até hoje, né? A maioria das pessoas mais velhas falam o quê? Eu já estou cansado, estou já de idade avançada, estou doente, eu não tenho muito mais, não tenho mais futuro. Olha, cancela, cancela, cancela isso. A gente tem futuro. Deus quer te dar um futuro melhor, quer que a gente chegue a uma velhice muito melhor. Tá certo? Não é uma velhice doente, acabado de guerra, cansado, sem energia, doente, em cima de uma cama. Então, tenha mais energia. Busque, né, o conhecimento. Busque o profissional que tenha o conhecimento para ser muito mais rápido. Para que você não fique perdendo tempo. Eu já tenho quantos anos? 9 anos. Vou fazer esse ano 9 anos de nutrição, de nutricionista, né? Inclusive, praticando a nutrição. 9 anos praticando a nutrição. Praticando a nutrição, vamos lá, 12 anos, né? Sou mais do que isso. Porque aí entra 9, 10, 11, 12... Não, sou mais. São 14 anos, né, praticando a nutrição, porque desde o ensino médio que Deus me mostrou, né, que eu queria a nutrição. Então, beijo grande, boa tarde. Amanhã vai ser de 8 da noite. Eu vou começar a divulgar, vai ser de 8 da noite e vai ter, inclusive, depoimento também de pacientes. Beijo grande, vai ficar salvo para